Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo do canal para juntos mergulharmos na verdade de Jesus? Então vamos fazer já a nossa oração para começarmos o vídeo de hoje. Pai amado, Deus justo, Deus santo, Deus tremendo, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui em mais um vídeo do canal. Que venhamos aprender da Tua palavra santa e maravilhosa, Pai. Também quero aproveitar essa oração, Pai, para que Tu intercedas, abençoe, envolva e proteja, Pai, os moradores de rua que estão imersos e estão entregues a esse frio terrível, Pai. Que Tu possas protegê-los de todo o mal e assim fornecer o que eles necessitam. Que seja feita a Tua vontade eternamente. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é os 7 pecados abomináveis. E quero destacar aqui que muitos conhecem os 7 pecados capitais. Mas eu quero deixar bem claro aqui que na Bíblia não fala de 7 pecados capitais. Na verdade, a Bíblia fala de pecados abomináveis. Eu vou trazer aqui 7 deles, mas que não são apenas 7, são bem mais que 7. E esses pecados abomináveis, eles são mais terríveis e mais detestáveis a Deus do que os pecados comuns. Então vamos ver aquilo que desagrada a Deus, para que venhamos a nos firmar na palavra e que possamos vir a abandonar, se por acaso a gente estiver cometendo esses pecados abomináveis. Então pegue a sua Bíblia e vamos juntos conhecer a palavra de Deus. E o primeiro pecado abominável a Deus é o divórcio. Sim, e você pode encontrar isso lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que lá vai estar falando que Deus ele abomina, ele odeia o divórcio. E o próprio Mestre Jesus ele já deixou bem claro que não separe o homem aquilo que Deus ajuntou, porque o casamento é uma aliança feita para a vida inteira, até a morte. Então Deus não quer que venhamos a nos separar, que venhamos a nos dar em divórcio e a nos casar novamente. Não, Ele quer um casamento até o fim da nossa vida, porque isso é o que Ele nos proporciona. Ele quer uma aliança conosco para toda a vida, não apenas buscando as bênçãos dEle, não apenas indo atrás de Deus quando precisa, mas Deus quer uma comunhão fiel com Ele. Ele quer um relacionamento sério, um casamento até o fim da vida. O segundo pecado abominável a Deus é assassinato, homicídio. Aquela pessoa que ela é homicida, Deus abomina extremamente. E você pode ver isso lá no Salmo 5, versículo 7, que vai estar falando que Deus ele abomina o assassino, o sanguinário e o fraudulento, porque isso são condutas que não são agradáveis a Deus. E o que demonstra isso, como podemos ter a certeza disso? Pelo seu mandamento. E qual é o seu mandamento que fala isso? O 6º mandamento. Não matarás, não assassinarás. E também isso é importante, porque Jesus ele veio e falou ainda mais sobre esse mandamento. Ele disse que matar não é só cometer o ato de matar alguém, mas é quando a gente odeia uma pessoa. Quando a gente passa a pegar ódio por uma pessoa, a gente já matou ela no nosso coração. Então também não podemos fazer isso, não podemos ter esse sentimento terrível que não procede de Deus. Mas devemos amar o nosso próximo, devemos assim respeitar e devemos assim não fazer essa coisa absurda e terrível e detestável para Deus. O terceiro pecado abominável a Deus é a mentira. E você pode ver isso lá em Provérbios capítulo 12, versículo 22, que vai dizer que os lábios mentirosos são abomináveis a Yahuwá. E Deus, ele reprova a mentira. E não é porque alguns dos servos de Deus mentiram que Deus aprovou a mentira deles. Não, Deus é Deus de verdade. Deus é Deus fiel. O que Ele fala, Ele cumpre. Então Ele não se associa com a mentira. Mas o Mestre Jesus, Ele vai nos dizer lá no Novo Testamento que aquele que fala a mentira,
ele procede do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você é seguidor de Jesus, se você é discípulo de Cristo, você não pode se aliar com a mentira em nenhuma circunstância que for, porque a verdade, ela é necessária, por mais que ela doa, por mais que ela machuque, mas é necessária. A mentira só serve para nos alimentar o nosso orgulho e também para nos associar aos servos e escravos do diabo. Então, por isso, abandone a mentira. O quarto pecado abominável a Deus é a perversidade, a maldade. E você pode ler isso lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 19, que você vai encontrar algumas características do homem perverso que Deus de antemão já lança fora, já se aparta dele. E a coisa que ele abomina é aquele que coloca contenda, briga entre os irmãos. É aquele que quer de todo modo proporcionar angústia, tristeza e assim inimizade entre os irmãos. Isso Deus abomina. Deus, ele quer pessoas que levem paz, que levem alegria, que levem amor ao próximo, que una os irmãos e não que venha trazer desunião. Ele quer pessoas fiéis a Ele. Ele quer pessoas que deem um bom testemunho, que tenham uma boa conduta, uma conduta digna de ser chamado filho de Deus, homem de Deus. Que tenhamos o exemplo de Jesus como o exemplo perfeito a ser seguido, que venhamos a praticar as suas palavras, os seus ensinamentos, e isso nos aproxima de Deus. O quinto pecado abominável a Deus é o espiritismo. E por que é o espiritismo? Você pode ver isso na sua Bíblia. Está lá no capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 10 ao versículo 12. E lá vai ter também algumas outras práticas que Deus abomina, como feitiçaria, como adivinhador e também o espiritismo, que é consultar os mortos. Deus, ele abomina isso, porque quando a gente passa a praticar essas coisas, a palavra de Deus vai nos dizer que a gente está se prostituindo com essas coisas. A gente está abandonando o nosso Deus e está querendo auxílio de outras formas possíveis. Por isso, Deus abomina essas coisas, porque isso não procede de Deus. Deus, ele não permitiu que venhamos a fazer essas coisas abomináveis. Porque muitos acreditam que quando estão falando com os mortos, estão falando com almas de parentes, mas isso não é verdade. A palavra de Deus vai dizer que quem morreu já era. Quem morreu não tem como se comunicar com quem está vivo. E isso é uma mentira. Os espíritos que falam ali por intermédio das pessoas são espíritos de demônios. E eles se fazem de pessoas boazinhas e também se fazem de pessoas que a gente convivia com elas. Mas na verdade são demônios nos enganando. Enganando a mim não, porque eu já conheço a verdade, mas enganando aqueles que fazem tais práticas abomináveis a Deus. Por isso, se aparte disso de hoje em diante, porque isso Deus, ele lança fora dele e ele lança maldições para aqueles que praticam tais coisas. E esses que praticam isso estão nas mãos do diabo. O sexto pecado abominável a Deus é a homossexualidade. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação a Yahuwá. E também lá no capítulo 22, versículo 5 do livro de Deuteronômio, vai ter lá falando também de outra coisa que tem a ver com a homossexualidade, que é o homem não vestir roupa de mulher e mulher não vestir roupa de homem, porque isso também é abominação a Deus. Então, Deus, ele criou o homem para a mulher e não homem para homem, mulher para mulher. Essa prática absurda e terrível é coisa do demônio, é coisa de Satanás. É uma inversão de valores que tem acontecido nos dias de hoje para perverter a palavra de Deus. E a justificativa para isso que o diabo achou é o amor. Sendo que o amor de Deus não tem nada a ver com isso. Isso não é amor, mas isso é promiscuidade, isso é fornicação, isso é pecado. E isso não procede de Deus.
E é por isso que a pessoa tem que estar firmada na palavra de Deus para compreender isso. E o diabo também inventou outra coisa, preconceito. Essa palavra preconceito foi pelo próprio diabo elaborada porque para que a gente não venha a combater o pecado. Eles se fazem como preconceito para que assim eles não se sintam corrigidos com a palavra de Deus. Aí se a gente for falar da palavra de Deus, já vem com essa palavra para tentar combater a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela é a verdade que devemos seguir para termos a vida eterna, para termos a comunhão com Deus. Por isso, essa prática não se associe com ela, porque ela não é de Deus, mas do diabo. Deus, ele fez o homem para a mulher, assim como o Mestre Jesus disse: deixe o homem, a sua mãe e seu pai, e se junta com a sua mulher, formando assim uma só carne. Isso é a relação certa, a relação natural, homem e mulher. E o sétimo pecado abominável a Deus é a desobediência. E vemos isso no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que vai dizer que aquele que tampa os seus ouvidos ou aquele que desconsidera a lei de Deus para não cumpri-la, esse até a sua oração é detestável, é abominável a Deus. Porque a palavra de Deus é para ser cumprida, é para ser obedecida. Se Deus não quisesse que venhamos a obedecer a Ele, Ele não teria nos dado essas instruções maravilhosas. Essas instruções que nos separam do mal. Essas instruções que nos diz o que é errado e o que é certo. Se não fosse assim, a gente não teria pecado. Se a gente não tivesse instruções, leis, mandamentos para nos dizer o que é pecado, a gente não cometeria pecado então. Se a lei foi abolida, se os mandamentos não precisam mais ser obedecidos, então não existe mais pecado. Porque o pecado, a palavra de Deus vai dizer, o pecado é a transgressão da lei. Então, que lógica tem isso? Muitos têm pregado nas igrejas de que a lei foi abolida, os mandamentos não precisam mais ser obedecidos, e isso é um absurdo. E isso procede do diabo, porque o diabo quer isso, que as pessoas venham a não obedecer a sua palavra, a palavra de Deus, mas fazer o que bem querem e achar que a salvação é apenas acreditar que Deus existe, apenas acreditar que Jesus existe, mas não é só isso. A palavra de Deus vai nos dizer que a salvação, a graça, ela vem mediante a fé. E também a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E quais são as obras que devemos fazer? A obediência aos mandamentos, à lei de Deus. Fazer aquilo que Deus nos ordenou. Andar em santidade, nos apartarmos de todo o mal, de toda conduta que não é de Deus. Fazer o que agrada a Deus. Se mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. E isso é o que Deus quer de nós. Deus quer a obediência à sua palavra, porque isso é o que nos diferencia dos filhos do diabo, que fazem o que bem querem, do jeito que querem, quando querem. Mas aqueles que procedem de Deus, eles vão obedecer a palavra e eles vão estar firmados nos mandamentos de Deus, na obediência à sua lei e considerar como justa, como santa, como pura essa palavra que Deus nos deu. E Jesus mesmo falou que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. E ai daqueles que não cumprem os seus mandamentos e ainda mais não ensinam-os, mas aquele que ensina e pratica, esse sim será considerado o maior no reino dos céus. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus irmãos, que venhamos a nos apartar desses pecados terríveis, detestáveis e abomináveis aos olhos de Deus, e que venhamos a andar mais em santidade, porque é através da obediência, através da santificação da nossa vida, que Deus vem nos abençoar, que Deus nos proporciona a sua salvação, a sua graça imerecida, que não merecemos. Então, que vocês tenham gostado, que vocês possam compartilhar e assim curtir e comentar o vídeo, ajudando o canal a crescer, e que a partir da próxima semana estejamos aqui, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso e Yahuwá nos permitir. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Amém.